Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br. You know who I am? I can't remember who I am. There was a signal. They just appeared on every TV, every computer, anything with a screen. Help me, it's not good! What's wrong with those people? Why aren't they helping us? Almost everybody became onlookers. Please help me! What are we gonna do? There's a signal. There's only one between us and the safe zone, and we're gonna knock it out. White Bear! There's something not right about White Bear. I remember now. Começando então a segunda temporada, que vai ser lançada em 2013, 2 anos depois. O primeiro capítulo é o Volto Já. Esse capítulo lembra pra mim muito, não sei quem assistiu o filme Her, do Spike Jonze, né? Ai, adoro. Ai, eu Muito amo bom. esse filme. Isso. É maravilhoso. É o Que diretor. naquele filme tinha uma inteligência artificial, né? Aqui é uma inteligência artificial, mostra ali então a dinâmica de um casal ali, de namorados, namoridos, ou de Não, são casados, casados, já, casados, né? E até pelo que eu me lembro, o cara é meio escroto com ela, não é? Não, ele é bem Ele é querido. legal. Mas ele é trouxa porque ele fica só o tempo todo no Ele é celular. entendi. né? Os caras que ficam o tempo todo no celular também. Inclusive, né? bem. Fisicamente. querido. Ó, Fisicamente, bem abaixo dela, no caso, eu até acho. Sim. Ele é bem. Tu viu que Ele é muito feio pra ela. Exato. Ah, eu não acho que ele é Isso aí feio. tu acha? Pô, é a Peg, é a esposa do Capitão América. Ele é do Harry Potter? Qual o do Harry Potter? Ele é o dos gêmeos? Ele é um dos gêmeos. Ele e é... é do filme, você já viu em Questão de Tempo? Tem que ver esse Tem filme. um filme com ele, Vocês Questão têm de que ver. Tempo, que é muito Questão de bom. tempo. É de viagem no tempo, mas é uma viagem no tempo... Mas é uma tipo... comédia romântica, assim. Não é barra comédia. dramática, né? É uma história de, Mas é tipo... muito bom. Sabe a gente, os casamentos da gente, assim? É um filme legal, muito bom. legal. Isso você tem que Questão ver. de tempo. Mas enfim, aí esse Bom. cara, ele tá no filme, no capítulo, e eles são um casal jovem, eles se mudam pra uma casa nova, né? Acho que eles estão se mudando pra uma casa Que é nova. a casa dele, que é dos pais dele. Isso, antigamente. isso. E aí eu não sei qual é o contexto ali, eu sei que ele tem que ir em algum lugar. Ele vai trabalhar. E aí fica meio que mostrando os elementos ali que ele fica o tempo todo no celular. E ela sempre fica dizendo pra ele assim, ó, para de ficar no celular e tal. Acho que até quando ele tá dirigindo com ela, né? E daí ele vai trabalhar e aí e ela fica em casa. Daqui a pouco vem a polícia e avisa que ele sofreu um acidente de carro e morreu, porque ele tava no celular, não viu o Tem um outro episódio que o cara acaba matando a esposa porque ficou no celular. É, na dele. quinta temporada. Na quinta temporada. Tem alguns elementos que meio que são revisitados durante a série. E daí acontece isso, que esse rapaz morre, ela sente muito, porque claro, né, um casal jovem. Então é um episódio sobre luto, basicamente. Daí ela... Eu não me lembro, é uma tecnologia que tem, né? Que ela contrata, eu não me Ela vê lembro. um anúncio na TV. Ela vê um anúncio, né? Não. É uma amiga dela. É uma amiga que fala, é uma tá amiga certo. dela. Durante o funeral do cara, essa amiga dela falou assim: eu sei como é difícil, mas eu superei a morte de um grande amor meu assim, porque tem um aplicativo que é assim, tá, te dou. E ela achou um absurdo no início, na verdade. E depois ela tenta. Quando ela vê que ela tá chorando demais, que ela tá muito, muito triste. Ela tá no luto faz. muito a full, né? Muito, muito. E daí ela contrata esse serviço que é tipo, basicamente, o aplicativo ele pega tudo que tu tem do perfil da pessoa nas redes sociais e tal, de publicações na internet. Faz tipo um avatar ali, um perfil. É um perfil. E conversa com a pessoa pelo celular, como se fosse, sei lá, o WhatsApp, alguma coisa assim, um aplicativo de conversa. E ela fica conversando com ele. E aí, tipo, é engraçado porque ela fala assim, ah, não, é você mesmo, né? E ele fala, não, ô, sua boba, quem que tu acha que é, né? E tal. E é bem o jeitinho dele mesmo. E é bem o jeitinho dele, que ele era engraçadinho, ele fazia umas piadas com ela. E aí é interessante que ela fica nessa conversa. Só que é meio estranho, né? Porque o cara tá morto e ela fica conversando com ele e tal, no aplicativo. E acho que tem um lance que o celular cai, né? Ela acha que quebra, né? E aí ela fica desesperada porque ela não vai mais falar com ele e tal. E aí daqui a pouco, tipo... Eu não me lembro como é que vira aquele... O Daí boneco. ela vê uma propaganda ou recebe Não. Na verdade, o que aconteceu? Ela deixou quebrar lá, daí ela comprou um novo. E daí um
novo celular. Daí ela ligou lá de novo. E daí ele falou com ela. Isso a gente tava falando por telefone. No primeiro era por mensagem. Ah, é. Depois ele começa a falar por na telefone, voz dele, na né? voz dele. Que é muito bizarro. Que é muito bizarro. E daí ela falando, ai, eu tava chorando. Eu achei que eu tinha te perdido, não sei o que. Eu sou uma máquina, não te preocupa. Só deixa cair o celular, não vai acontecer nada e tal. Eles continuam naquela vibe e tal. E daí ela conta que tava grávida pra ele no telefone. Isso mesmo. Ai, você vai ser pai. E ele, então eu vou ser pai, não sei o que. Fica todo emocionado. E eles continuam aquela coisa de conversar. Até que eles estão lá num morro, lá ela foi fazer uma caminhada com ele no telefone. E aí ele diz assim, ela diz, eu queria que você estivesse aqui, não sei o que. E ele, mas a gente pode resolver isso. E ela, como? Tem uma nova tecnologia que ainda não tá disponível. Né? É experimental, assim, assado. O que você acha? E ela topa. Aí tem um corte de cena e logo em seguida aparece ela recebendo uma encomenda. Que é tipo os monkeys lá, aqueles os monkeys dos Estados Unidos que colocam água nos peixinhos lá e eles nascem. Mas é a mesma coisa. Que daí ela vem um negócio, um manequim, um treco esquisito. Tá mais pra aquelas bonecas infláveis de gel que os caras vão fazer lá, principalmente no Japão, na China, né? Exato. Convoca assim, ó. E daí, aí ele mesmo dando instrução, o cara morto, né, a máquina, dando instrução pra ela de como fazer. Então eu tinha que botar aquele corpo na banheira, encher de água, e esperar tanto tempo. Nos anos 90 tinha um peixinho que tu largava no aquário. Esse monkey, que eu tô falando. E ele inchava, né? Ele vinha desse tamanho, ele inchava e ia pro chão, né? Eles eram ovas, na verdade, eram ovas de peixe seco. Ele colocava que bizarro, a nutriente que eles mandavam e os peixes, e a ova chocava, né? E aí já vinha fecundado. Eu tive desse. Tu teve esse monkey? Sim. Era proibido ver no Brasil, como é que Eu tive desse, cara. Sério? Mercado Negro, tá vendo? Negro. Olha, Cássio. Podia ter no Brasil. É do Paraguai que tu conseguiu. Tá, mas tipo, é peixe mesmo, de verdade. Era ova então, fecundada de peixe. daí Eu vi isso na internet. Não, é possível que fosse ova. É ova de peixe fecundada. Mas eles nasceu um colocavam- peixe muito estranho, cara. Tem certeza, não era uma coisa de... Não, acho que era um brinquedo. É um brinquedo, eu Nos acho. Estados Unidos Era de permitido. borracha, daí tu botava na água e ele ia se Eu não transformando, acredito assim. que os teus Tá, mas, pais, tipo, os teus tu dava pais iam comida comprar pro- um ovo. Pra ele, não. Não dava era assim, comida. não. Não dava comida, tu só botava na água e ele virava um... Então, ia se além transformando, de assim. tu ter um bicho proibido, tu ainda deixou morrer de inanição. Não, eu não tive esse bicho, cara. Isso é Era de muito borracha, bizarro. cara. Isso é Não, muito- não, então não tipo era de assim, borracha. Não, era é assim, Não, Acho que entrava água na borracha e O que inchava. o Nicásio e ele teve funcionava. uma vez eu comprei um cartão de Dia dos Namorados pra Priscila, que vinha, tipo, era uma pilulazinha azul, assim. Pior! Lembra? Daí tu botava na Meu água Deus. a pilulazinha e daí ela virava um negocinho de esponja escrito eu te amo. Ai, que Era isso mesmo, só que não É. dizia eu te amo, era um peixe. Que ano foi isso? Ah, sei lá, né? Tu já foi bem romântico. É, tu já foi bem romântico. Ele fez meus ovos de Páscoa, sabia? No segundo ano que a gente tava namorando. A Cris também, Eu sei que também. foi o que aconteceu. Dei penicilina pra ele. Formou penicilina. A Cris fez um ovo caseiro pra ti. Me Meu deu o ovo caseiro. Deus, botou penicilina. Não, me deu o ovo caseiro. E eu, tá, né, vou comer os ovos industrial que eu ganhei aqui da família e tal, antes e vou guardar o ovo caseiro. Botei no armário. No roupeiro. Quando eu tirei, eu mordi, tinha limo dentro, assim. Meu Só que eu pensei que era Deus. característica do ovo, fui comendo. Tem um treco diferente nesse ovo aqui. Tava verde. Tava verde dentro. Tinha criado um fungo no bagulho. Quanto tempo tu deixou guardado? Há meses. Há meses. E o treco verde, umas gramas juntas. Assim. Meu, mas tu não morreu. Não, e ele E eu assim, ó, comendo. como era início, ele tava, né, cheio de tatos, assim. Horroroso de dias, o pra ovo. perguntar pra ele. E aí ele comendo, ele, diferente, o que tu colocou? Aí eu, é ganache de chocolate, não vai ser diferente. E eu mostrei pra ela verde dentro. Ai, meu Deus. Não, aí já tinha comido, tava no final já, tá? O pessoal já tinha comido Meu bastante. Deus. Aí ele assim, mas aqui tá ganache, mas com gosto feio, tem caldinho. Um caldinho podre. Deixa eu ver. Cara, como é que tu não infeccionou o teu intestino? Não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Quando eu fui ver, tinha uma civilização no negócio dele. O negócio Tipo, a era- colônia já. Ah, meu Deus. Eu, Nicásio, isso aí tá tudo. Vai eu querendo agradar, assim. Tipo assim, ó, isso aí tá ruim, mas ela fez pra mim, Tá né? ruim, mas ela fez, vamos comer, né? Que pecado. Foi que nem o molho de taro de espinafre, aquele que tu fez. Tá, isso aí é pra outro momento. Vamos falar de
gente vai fazer um episódio só sobre culinária. Aí ela recebe, então, o bonecão. É o Simank lá do boneco. ex-marido. Isso. E aí, do falecido. E aí colocou na banheira e deixou lá, morgando a noite toda. Quando chegou de manhã, o homem tava pronto. Então tava exatamente igual. Que nem meu peixe. Não, mas ele não tá vendo. Ela olha e diz que ele não tá igual, né? Isso, tem alguns detalhes faltando. E daí ela fala, não, daí ele desliga o telefone, dizendo, tá, agora eu preciso ir porque agora eu vou ser o fulano. Aí acorda o fulano, acorda o coisa. Só que ainda falta alguns detalhes, alguns defeitinhos, alguma coisa que ele tinha. É porque ele é tipo um boneco tem. perfeito. Sim, tem pênis, dá pra fazer tudo. sexo e tudo. Tem tudo. Inclusive ela faz bastante. Inclusive ele faz melhor que o original. Faz melhor que o original. É porque ela programa ele pra fazer o que ela quer, entendeu? É. Isso é bem interessante. Isso é uma crítica. Felipe, tá muito mal. Não é. Eu tô falando só que, tipo, ela programa ele, entendeu? Ela tem uma parte, né, que ela fala assim, tu pode fazer de tal jeito. Assim, assado. E daí ela no início acha que é muito esquisito, mas depois ele vai falando do jeito que ele era mesmo, assim, sabe? E daí ela começa... Aí como ela já tá grávida, tá naquele início da gravidez que a pessoa já tá com os hormônios à flor da pele, então ela queria fazer sexo de qualquer maneira, imagina, a maioridade tava ali. Daí nisso ela falou, né? Ela viu o corpo dele e falou, mas é que o Ash de verdade tinha uma pinta não sei aonde. E ele, eu posso ter. Daí ele formava pinta. Então ele fazia tudo pra se adaptar. E aí nisso eles tiveram, assim, acho que algumas noites super uau. Só que era um robô, então não dormia, não roncava. E ela queria que roncasse que nem o falecido. Ele não tinha os defeitos não tinha os também. defeitos. É que ela queria aquela coisa Mulheres, da convivência. Não é. Ela queria aquela coisa da convivência. Ela tava sentindo falta dela, sem ela perguntar nada. Peidar debaixo da coberta. Essas né? coisas, né? A Cássio já foi bem pontual. Então, mas principalmente esses defeitinhos esse Cássio tinha falado. Então ela viu que era um robô mesmo. Aí ela já começou a se anojar. Sim. É porque, na verdade, primeiro tu vê que ela tem aquela falta a falta afetiva, né? Daí ela conversa com ele pelo aplicativo. E depois vem a falta física. Daí ela supre com o boneco. Mas ela vê que não é a mesma coisa. Tem limitação, né? Aquelas pequenas coisas do dia a dia. Ou, sei lá, um peido embaixo da coberta. Sei lá, um abracinho no meio do dia. Um beijinho. E não deixa de ser uma metáfora para alguns relacionamentos que vão se desgastando também. Ah, sim. Normal. Isso aí acontece. E, na verdade, esse capítulo é interessante porque ele me lembra 2 filmes. Tem um filme que é com o Ryan Gosling. Vocês já viram? Garoto Ideal? Ah, já. Que ele é um cara bem introspectivo e ele compra uma boneca dessas, né? Boneca inflável, assim. Tipo, só que a boneca de silicone, aquela que é bem... E ele, tipo, diz que é a namorada dele. E ele é um cara que ele tem até um espectro de autismo, assim, sugere no filme. É bom ator esse cara, né? Ele é muito... Ele é muito bom. E ele é Vocês já viram o lindo, né? Drive com ele? Drive é muito foda, né? baita A Cris não viu o Drive, né? Drive é um vizinho, assim. Drive é muito bom. Que filmão. Drive é muito bom. E o Blade Runner, não. Blade Runner. Ele tá no Blade Runner, é muito bom. 2049? Isso. E daí ele compra essa boneca e ele começa a andar pela cidade com a boneca. E aí a irmã dele sabe que ele é meio esquisito, se ele é um cara que tem meio que um autismo, alguma coisa. E ninguém fala pra ele isso, né? Ele começa a andar com a boneca pela cidade e dizer que é a namorada dele. E todo mundo acha estranho, porque é uma boneca inflável, né? Uma boneca de silicone. Esse filme é um filme muito bom, é bem legal. Ele tá em Nice Guys também. Nice Guys. Nice Guys. Ele tem muitos filmes bons. Que é com o Russell Crowe também. Pra mim, melhor é The Notebook, tá, pessoal? É muito gente. fofo. Esse eu não vi. Qual que é Diário o de uma Notebook? paixão. The Notebook. É que nem aquele do Leônidas que morre. Ai, Peça, eu te amo. Maravilhoso. É lindo esse filme. Ai, a trilha sonora. Ai, Ah, que filme ruim. Tu não gostou? Não, mas Diário de uma Paixão é melhor do que PS Eu Te Amo. Não, Peça é é bom demais. também, é bom. os dois são Aquele muito cara... bons. Aquele cara é demais. Nossa, É o Leônidas que morre. Butler. É o Gerard Butler. Gerard Butler. Antes do álcool, ele teve problemas com forte. álcool. É que o PS Te Amo, o Gerard Butler, ele tem suas limitações. E a Hilary Swank também, ela já ganhou um Oscar, mas vamos combinar, né? Que... Não. Não. Ela é baita atriz. É baita Fala atriz. dela. Ué, Garota com de quem essa Ouro. daí? Hilary Garota de Ouro é Swank. demais. Hilary Swank. Eu sei por quê. Porque a Hilary Swank não é considerada, tipo, sex Sex symbol. symbol. É. Não, sim, mas eu acho Diário de uma Paixão melhor. Não, Apesar de ser do Nicolas Sparks. eu vou te... Comparado com aquele outro que a guria tem, acho que leucemia lá, que é Não bem fala. fraquinho. É Nicholas Sparks também. Mas dois atuam bem Das fraco. estrelas. Não. É do Nicholas Sparks também. Esse É John aquele que a Green. pinta morre, aquele bem antigo. Ai, meu Eu Deus. Que sei a guria é religiosa e o cara... Esse filme é
lindo, né? Com a Mandy Moore. Com a Mandy Moore, esse mesmo. Gente, esse filme... Dá um Google aí, a gente tem que saber que filme é esse. Ah, não, vamos até editar É com a Mandy Moore esse filme. Ah, cara, ela canta nesse filme, é tri bonito. Ela canta nesse filme. Canta na peça de teatro. Você, ouvinte. Você viu esse filme? Esse é bem ruim, né? Não é. Não. Amor pra recordar. Amor pra recordar. Esse filme é muito ruim, velho. Esse é bom. Muito Ah, isso aí. Esse filme é muito deprê, cara. Não é. Esse filme é horroroso. Ele é bom. Muito lindo. Foi o primeiro filme que eu me conectei Eu também. romanticamente. Eu também. Isso aí. Maravilhoso. Olhava aquelas comédias românticas e dizia, nada a ver. Aí quando eu olhei aquele filme, isso. Gente, isso é amor de verdade. o amor Mas esse salvou. filme é muito O ruim. amor Cara, esse salvou. filme ele só não é pior do que como se fosse a primeira vez. Porque Tu tá louco? Maravilhoso, como se fosse mesmo. Gente, como se fosse a primeira vez, é horrível. Não, Não tem que ser é novo, horrível. Vai fazer quanto tempo vocês acham que ele levou pra casar de novo? Quem? O cara Não, do... tudo bem, ele Não, casou. tudo bem, Eu é. sei que ele casou, mas o amor da vida dele foi ela. Entendeu? Ah, mas é tem. dois atores bem ruins, né? Não, Mandy Moore não é. A gente olhou O um nome, a música é The Only Hope. The Only Hope, esse Hope, mesmo. You are the only hope. Mas vou contar um negócio pra vocês. Cara, eu odeio comédia romântica. Mas esse não é comédia, é Eu, dramática. não, eu odeio filme Até romântico demais, né? em geral, Quer dizer, assim. né? Aí voltando pro Black Mirror, né? Ah, que eu não sei como é que vai verdade. parar nessa aí. Então, né? Pede pro bonecão do posto, então, pra ele se matar em determinado momento, né? Não, tem uma parte que ela fica mega desesperada porque ela se liga que o cara não é o marido dela, obviamente, e ela leva ele pra um penhasco. Daí ela fala pra ele, pula, e ele vai pular, e ela diz, não, peraí, eu achei que tu ia lutar contra, né? Tu ia dizer não. Eu acho verdadeiro e não É. ia aceitar. Se tu fosse o Ash verdadeiro, tu não ia fazer isso aí e tal. Aí ele começa a implorar pela vida dele e ela diz, não é esse o caminho também, entendeu? Daí ela meio que fica meio decepcionada com aquela tecnologia e tal, e aí corta pro futuro, ela com a filha dela, né? A filha dela acho que já tá com uns 10 anos. E ela volta pra essa casa, que aí a casa ela foi embora. E nessa casa ela deixou o boneco. Daí ela leva a guria lá pra ver o pai, né? Entre aspas, pra, tipo, ter um... Mas ter o um- boneco fica na casa que elas moram, ou seja, só fica tipo, no sótão? Não, ele fica no sótão da casa antiga, que era a casa dos pais dele. Não é na mesma casa que Não, elas ela moram. vai embora Que depois. macabro o boneco Não. guardado na casa. Não ia ser na mesma casa. Imagina tu ver o barulho no sótão. Ah, é o boneco do teu pai, deixa É, quieto. mas foi basicamente o que eu entendi, de ver. De tempos em tempos Não. a guria ia lá pra ver o pai e tal. Não, né? ela foi embora da casa. Eu acho que dá a entender isso, né? Eu não me lembro. Não lembro. Mas eu acho que ela vai embora dessa casa até porque a casa era dos pais dele. Ela vai pra cidade e aí ela volta, sei lá, uma vez por ano pra guria ver o pai dela, que é o boneco, né? Vai ser muito tenso. É muito bizarro. Esse capítulo é bem bizarro. Pergunta de cada episódio, vocês usariam no elogio? Não. Não, nunca. Ah, eu usava fácil, tanto essa quanto a do outro. Se eu morresse, tu ia usar? Eu usava fácil. Tu ia me replicar no boneco. Eu ia. E tu, Nicasso? Perigoso. Hã? Eu nem vi esse Vamos episódio, louco né? agora. Eu não vi esse episódio, não tem como opinar, né? Não, mas tu ouviu toda a história, e aí? Ah, pra te agradar eu usava, cara. Porque me Pra agradava. te agradar. Eu andava de mão dada na rua com o boneco. Não, porque me agradava, tá morta. Mas vai que tu... Ela Sei muito lá, mano, agradada, vai que tu tá lá, vem me assombrar. Olha que bizarro fazer uma conexão. Aí tu fica com a tecnologia de, tipo, ela morta e tal. E aí ela tá em São Junipero. Bah, seria uma boa, hein? Ó o crossover. Ah, ô, loucura. Nós vamos chegar aí. Uma curiosidade Perdemos sobre... geral. Uma curiosidade desse episódio é que, assim, ó... Gente, o mais bizarro é que essa tecnologia existe. Existe um Com boneco e aplicativo... tudo? Não, com boneco não. Ah, é então só... qual é a graça? Não, é que isso? Mas, meu Deus, como assim? Tu, o Felipe, tá pelo boneco, O Felipe né? tá só pelo crime, tu viu? Existe um aplicativo criado por uma engenheira russa que ela trabalha no Vale do Silício, que é Tinha assim, que ser ó. uma russa. Claro, ela... Esses comunistas. O nome do aplicativo é Luca. Ela criou porque um amigo dela morreu em 2015, o melhor amigo dela, e ela sentia muita falta dele. E como ela trabalhava no Vale do Silício, ela tinha acesso à tecnologia, ela criou o aplicativo, que era basicamente isso. Ele pegava toda a informação que tinha em rede social, internet do cara, e criava como se fosse um avatar. Mas não era conversa falada, era só tipo como Só se por fosse por texto. E ela disse que ajudou ela a meio que superar a morte do amigo dela. Mas é bizarro, né, gente? bizarro. Pelo amor de Deus, vai pegar só. Imagina, e as publicações do Facebook é muito engraçado, né? Porque Não, isso ela descobre que o cara tinha umas publicações meio racistas, né?
Não, ela conheceu o amigo dela. Mas é que, Meio tipo assim, ó, misógina, assim, aí o né? Facebook tu vai pegar só mas o às vezes tu melhor. acha que tu conhece, mas tu não sabe todas as postagens que tem, né? Às vezes tu olha e o cara tem umas postagens meio racistas. Não, mas se uma tu coisa. é amiga da pessoa, tu vai ver as publicações. Nem sempre, né? Então, a curiosidade do capítulo é essa. Vocês usariam tecnologia, então? Eu não. Não. Eu usava fácil. Eu não usaria. Eu não usaria. Eu acho que é só pra machucar. É, porque tu tem que ter as fases do luto, né? É meio que a discussão ali. Acho que seria bonito se deixasse umas cartinhas, que nem no PS Eu Te Amo. Boa. Acho que seria bem bonito. Mas não uma pessoa, assim, um aplicativo que... É, o PS Eu Te Amo faz a pessoa viajar o mundo, Conhecer outros caras. pegar o melhor amigo. Exato. Dar um vestido novo. Ah, maravilhoso. Mas Esse é? filme dá a volta de tão ruim, cara. Não, Nossa, não. Bah, não é possível. não. A gente vai ter que debater comédia romântica. No... Pode ser. Bom dia, tópico, né? bom tópico. A gente vai trazer uma lista gigante. Eu vou ser o hater do Tu e o Não. Felipe vão ser tranquilos, assim. E aí a gente vai começar com o amor pra recordar. Ah, que que a é gente vai falar. maravilhoso. Que a gente vai Mas só pra finalizar Vende esse tópico, Bridget Jones é um bom filme. Eu gosto. O primeiro? Eu vi todos do Bridget Jones. Todos são Eu legais. não vi o terceiro. Me diz uma eu comédia adoro. romântica que eu gostei, Cristiano. Vamos lá, tenta achar. Harry Toda de Sally. mentirinha. Ele adorou. Ah, não, tu não vai me falar que tu gostou Só de desse. mentirinha. Aquele com a da Sandler. Com a dançando. Com a Jennifer Aniston. E tu não gostou do como se fosse uma Não. primeira vez. Ele Não é esse. Eu vi A Proposta. Aquele é bom. Ah, Com a mas, Julia Roberts, mas não, é com a o Sandra Bullock. e o... E o cara Ryan ruim é aquele, Reynolds. o Deadpool? Ryan Reynolds. É, que existe uma Ele não é diferença ruim. entre o filme ser ruim e o filme não ser pra gente, não ser pra esse público, né? Tipo, Bridget Jones não é um filme pra mim, né? Mas É bom, um bom filme sobre o universo feminino, né? E o primeiro filme é o... Ai, é perfeito aquele É filme. perfeito. Uma comédia Adoro romântica o boa, sabe Bridget qual é que é? Friends. Mas não é uma série. É uma comédia romântica. De 100 episódios. Eu olhei perdido, não olhei no segmento, assim. Vocês não viram Friends Inteiro, não. 2 seriados que a gente quer ver. É esse e o Seinfeld. Vocês já viram Seinfeld? Ah, eu vi sozinho. O Nicasso assiste todo ano, primeiro Senhor dos Anéis, no Natal. Eu estou vendo, Friends. atualmente estou reassistindo pela, acho que a 7ª ou 8ª vez, Friends. Ah, Friends a gente tem que ver, a gente não viu ainda. É muito bom. Tem que fazer um... Assim, A como gente olha e comédia, vê. Seinfeld é melhor. Como comédia. Assim, Não. Como comédia é melhor. É que tu só viu meia dúzia de episódios. Mas tu também não Seinfeld. entende as piadas deles, porque de É menos que é meio datado Seinfeld. é 1980, Mas- final dos 80, 90. Mas gente. Seinfeld como comédia é melhor, assim, até porque ele é pra ser somente comédia, né? O Friends, ele já é uma... Ele pega o romance todo, Sim. ele pega aquela transição da vida adulta toda, que não pega no Seinfeld, assim. O Seinfeld Sim. é puramente cômico. E ele é sobre um nicho específico, assim, que é de comediantes mesmo. Sim. Da vida de comediante. Mas Friends vale a pena, cara. Eu acho que não dá pra criticar Friends, assim, como ele é extremamente válido. O segundo episódio, então, é o Vamos. episódio da Raquel Sherazade, quando não era comunista Por ainda, que né? isso, Felipe? Ah, Porque sim, ela era do pior. discurso do bandido bom. É ali o da Atena, né? Daí agora ela é comunista. Né? O Urso Branco basicamente é a história de uma mulher que ela acorda e aí ela vê que tá todo mundo na rua filmando, assim, com o celular e ela não sabe o que tá acontecendo. Ninguém fala com ela não entende muito bem o que tá acontecendo e tal. E aí ela começa a andar na rua e aí tem um homem mascarado que chega com uma espingarda e tenta dar um tiro nela, né? Então... Enquanto isso, todo mundo filmando. E todo mundo filmando e ninguém falando com ela. Aí ela foge, e ela encontra uma mulher que ajuda ela a fugir. E ela vai parar na floresta, eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. E aí essa mulher explica pra ela que essas pessoas que estão filmando foram afetadas por um sinal no celular que apareceu. E essas pessoas estão, tipo, como se fosse um vírus e tal. Estão descontroladas e elas não têm noção do que elas estão fazendo. E, tipo, esses caçadores que estão tentando pegar ela não foram afetados, entendeu? Eles são pessoas que, tipo, eles estão fazendo aquilo ali não tem muito um motivo específico. E aí tu fica meio perdido nesse episódio até tu entender o que tá acontecendo. Que basicamente é o quê? Essa mulher, ela tá participando de um reality show. Que ela participou... Na verdade não foi ela que matou, mas ela ajudou a matar uma menina que foi sequestrada pelo namorado dela. Essa da mulher meio mexicana, né? É, ela na verdade ela é meio Ela morena. tá com o cabelo molhado. É, Tu viu um pedaço comigo. Eu vi um pedaço desse episódio. aí, tipo assim, ó, eles colocam ela nesse reality show. Ela foi julgada e foi condenada a participar desse reality show. Que é basicamente o seguinte, ela vai todo dia ela vai viver aquilo ali, que é ser perseguida, quase assassinada, pra descobrir no final que ela participou do assassinato de uma menina, de uma criança que foi sequestrada pelo namorado dela. Ela participou do assassinato e ela foi pega depois e aí foi condenada a participar disso. É como se fosse o da Atena, só que uma coisa tipo... É, né? Tipo um... Parece a história do Orange is the New Black, da presidiária negra, aquela. Qual? Aquela que é a presidiária negra, que ela leva o menino pra jogar videogame com ela no apartamento. E o menino
liga pra mãe porque ela acha que tá sequestrando, mas na verdade ela só quer jogar. A que tem deficiência, né? E daí o guri se atira pela janela. Ai, que horror. Você já viu Orange is the New Black? Não, a gente olhou os 3 primeiros capítulos. Puta série. Puta série, muito boa. Tá na lista Muito do que a louco, gente quer olhar. muito louco. E tem a atuação aquela que faz boneca russa, qual é o nome daquela atriz? Cabeça no céu. Aquela é a da boneca Que russa. tá no American Pie também. Sim, sim. Ela faz uma das presidiárias ali. E a atuação dela é fantástica, assim. Ela rouba a série. Aqui era a Jéssica, né? Isso. É muito boa aquela guria. Ela teve altos problemas com droga. Natasha Lyonne. Essa é a tecnologia que é apresentada, assim, que eu acho uma das mais idiotas, assim, porque... Por que idiota? Qual é o sentido dela passar por aquilo tudo ali se ela não tem a memória? Mas é a discussão do crime e castigo. É tipo assim, ó, até que ponto tu vai punir uma pessoa pelo que ela fez e ao mesmo tempo fazer um espetáculo daquilo ali, um espetáculo bizarro. As pessoas consomem aquilo. Porque, tipo, é um parque. Aí depois eles explicam que é um parque. Aquelas pessoas que estão filmando, que estão lá, que não falam com ela, é tipo, sei lá, o reacionário idiota que acha que a punição de uma pessoa que fez um crime desse tipo é isso. É tipo fazer a pessoa viver aquela dor, ficar ali meio perdida. É mais o prazer deles do que o sentido É um prazer, de justiça mesmo. exatamente. Porque a questão dela sofrer não faz diferença, porque a memória dela é apagada. Então toda vez ela vive só um dia daquilo ali, mas ela não lembra, assim, não fica remoendo o que aconteceu. Porque ela só se dá conta no final do dia. Isso. Então, Quando contam pra ela, né? O que aconteceu. Na verdade é contado, porque ela nem lembra, né? Então Não lembra. não tem arrependimento, qual é o sentido? Né? É o espetáculo do sadismo. Na verdade, é uma crítica mais às pessoas que estão lá do que a Pra ela. mim, eu vi toda a série. Pra mim, o episódio mais crítico em relação à rede social, o uso abusivo de tecnologia, foi esse. Porque fala dos usuários mais, né? Não Mas é tanto você acha que seria dela. aplicável ao mundo real? Assim, isso que eu acho que acho. não. Eu acho que sim. Eu acho Eu que poderia. Eu tenho uma visão pessimista, assim, das pessoas da tecnologia, mas eu acho que esse é muito exagerado, assim, entendeu? Se as pessoas, elas realmente estivessem naquilo como se fosse um parque mesmo, onde elas estão inseridas naquilo ali, ia surgir um pouquinho de empatia, assim. Eu acho. Não Eu sei. acho que não. Olha só, um Não acidente sei. de trânsito, a gente passa por um acidente de trânsito, a pessoa tá ali, sei lá, morrendo, uma pessoa que tá sendo esfaqueada, alguma coisa. É mais fácil a pessoa tirar o celular do bolso e filmar, hoje em dia a gente vê isso, do que socorro, ou ajudar. Tu vê muitos vídeos de flagrante, né? Exato. Então, eu acho. Isso já é meio que Rousseau, né, cara? Que vai falar que o contrato social é que faz com que a pessoa haja dentro do paradigma social, né? Comunista. Como é que é? Comunista. Porque o contrato social, a pessoa só não é violenta, só não gosta do sofrimento do outro porque existe um contrato social que faz que ela age daquela forma. Mas eu acho que mesmo num acidente que nem a Cristi citou, assim, tem 10 pessoas que vão estar ajudando e aí tem um desequilibrado ali que vai estar só filmando, sabe? Eu acho que não é só um, não. Mas eu acho que ainda é dentro É que aquele é uma... desequilibrado ele foge tanto, mas as outras pessoas estão todas inseridas no todo contrato social. E se elas não precisassem estar dessa forma, talvez elas estivessem agindo de outra forma. Mas eu acho que é uma minoria, assim, que tem esse sadismo, essa coisa. Não sei. A não ser que seja um parque onde vai os sádicos, entendeu? Mas é que tu Mas não ali pode... parece que é um negócio que acontece dentro do ambiente onde as pessoas moram e só que elas estão participando daquilo. Não, assim, sabe? não é que elas moram, aquilo é um parque. É tipo assim, aquelas casas fazem parte do parque. Você lembra o Tu Westworld? paga pra... isso, o Westworld é uma discussão que tem sobre isso. Tipo, tu paga pra ir lá e fazer coisas que tu não faria no mundo real. Tipo, tu vai ali e tu vai ver uma pessoa que participou de um crime horrível como esse, de um assassinato de uma criança. E aí é aquele espírito de linchamento. Tipo, tu desumaniza a personagem. Tu vai dizer assim, ela matou uma criança, então ela não merece consideração nenhuma, entendeu? Eu vou filmar ela e vou filmar a punição dela, que é ela não saber o que tá acontecendo e ter que fugir, e ter que estar se sentindo coagida, e é isso aí. No final ela vai descobrir o que ela fez. Aí no final do episódio eles mostram que eles apagam a memória dela, ela todo dia ela participa daquilo ali. Ela revive aquilo ali. Claro, tem o que o Felipe falou. Ela não tá sendo punida porque ela não lembra todo dia o que aconteceu. Então... É que não é sobre ela, é sobre as pessoas. É sobre... né? Não sobre é o sadismo mas das exatamente o que eu acho. Esse episódio não é sobre ela, é sobre as pessoas. E eu acho que é bem incrível. Com o espírito reacionário que a gente tem tido das pessoas hoje, que é tipo assim, bandido bom é bandido morto, potência... elevada a potência 10, assim, eu acho que seria bem incrível de acontecer. Tipo assim, pega um exemplo de um crime que as pessoas lembram, assim, tipo, Os Nardoni lá. Os Nardoni ou aquele Boldrini, o menino. Do menino aqui. Pega aquela madrasta e aquele pai.
se tu tivesse hoje a possibilidade de participar de um parque, tá? A gente não, porque eu nunca participaria de um troço desse, mas tem muita gente que eu conheço que participaria. O episódio Black Museum pega esse castigo eterno também ao infrator, né? é o crime e castigo, a discussão do crime e castigo, né? Então, tu tem a discussão filosófica e ética da coisa. E esse episódio é um episódio bem, que eu acho bem E ele é um episódio passível de curtinho, acontecer. pelo que eu vi, né? Ele tem 40 e poucos minutos. É, assim, ele tem menos de uma É que não hora. tem muito o que contar. Mas a crítica que faz é bem forte, eu acho. Ele termina bem seco, assim, É. tipo, de mostrando assim, as pessoas estão ali fazendo isso, tipo assim, e aí tem um apresentador que é tipo da Atena, assim, tá falando, essa mulher, ela fez tal coisa, É tipo da Atena, né? Raquel Sherazade, o Diabo 4, se bem que a Raquel Charizard. A Raquel Sherazade agora ela tá mais esquerdinha. Agora ela é comunista. Ela casou com um comunista, foi convertida. Né? Com quem ela é casada? Sei lá, tem os carinha da direita que estão falando. Eu não sei lá, cara, eu vi 3 vídeos da Raquel Sherazade essa semana e eu pensei, meu Deus, né? A gente vê como o mundo tá. Ah, cara, na boa, essa mulher ela vai na onda, né? É, mas tem umas coisas interessantes que ela falou até essa semana. Não, mas o fato ela vai na onda, né? Porque É. há 2 anos atrás a gente tava vendo ela falando, fazendo vídeos justamente o contrário, né? Há mais tempo, mas até ela tá... Tem alguns que tem um mínimo de bom senso, assim, mesmo dentro da direita, de repente é o caso dela, assim, mas... Mas é que ela tá sendo perseguida pelo velho da Havana. É. Aí, tipo, né? Daí a gente vai pro terceiro capítulo, que é o capítulo que é o considerado mais chato dessa temporada, mas que eu acho que comunica muito com o que tá acontecendo hoje politicamente no mundo, que é o Momento Aldo. O conceito é bom que seja mal escrito e faça com que ele seja bem irritante, assim. Eu não sei se é mal escrito ou se é o problema de ritmo mesmo. Pra mim, ele é muito irritante. Nossa, Ele é demais. irritante. É porque ele é um personagem irritante, Uhum. mas Isso é aí tipo Ted, assim. é mais chato. Na verdade é uma animação, né? É uma animação. É basicamente o enredo é o seguinte, tu tem um comediante que tem aquele personagem que é tipo o Ted, mas né, uma animação. E aí, tipo, tá em eleição na Inglaterra e ele começa a fazer piada com os caras. E aí ele começa a fazer sucesso por causa disso. E aí, de brincadeira, a emissora lança esse personagem que é o Aldo como concorrente à presidência. E o cara começa a crescer nas estatísticas ali, nas intenções de voto. Ele é, tipo, politicamente correto. Fala... Sim, ele fala um monte de merda. Um monte de Então, merda. qualquer tipo semelhança... Trump e o Bolsonaro. Qualquer semelhança com o tempo atual, assim, não é mera coincidência. Não é mera coincidência, por isso que eu falei que... Isso tipo, em 2013? Isso, 2013. Então ele fala coisa politicamente correta, ele começa a mandar os concorrentes à merda, ele fala umas coisas assim absurdas, e ele começa a fazer sucesso com o povão, porque o povão acha legal. Né? O povão acha legal, tipo, o cara falando que nem eles e tal. E ele começa a crescer nas intenções de voto. E o cara que interpreta o personagem, ele começa a se sentir meio incomodado, porque ele vê que nada a ver, né? E ele até tem um caso com uma das concorrentes. Uma das concorrentes da presidência. Com uma das concorrentes à primeira-ministra. E aí, tipo assim, quando ele tá tendo um caso com ela e tal, e ela meio que termina com ele, ele fica meio puto. Daí ele vai meio que pra TV e começa a falar umas coisas dela, né? E aí ele ganha mais notoriedade. E ela não sabe que ele é o Aldo, né? Eu não acho que não. Acho que eu não me lembro direito, mas eu acho que não. Aí eu sei que ele ganha notoriedade, ganha intenção de voto, os caras estão falando bem dele, e ele começa a se ligar que ele tá criando um monstro, né? E aí ele fala pra emissora que ele não quer mais fazer parte daquilo ali e tal. E que ninguém conhece ele, só conhece o personagem. E aí ele fica incomodado por causa disso, porque ninguém conhece ele, só conhece o personagem, porque é um bicho azul, assim, sabe? Tipo, ele fica fazendo só a animação nos bastidores. E aí ele começa a se ligar que ele tá fazendo uma coisa meio que pode virar um monstro. E aí ele diz que não vai mais fazer. E os caras falam, não, tudo bem, tu quer sair fora, sai, porque dá pra fazer com qualquer um. Tu só tá dublando, né? Daí ele fica meio putaço, assim, e os caras botam um substituto pra ele. Daí mostra meio que, tipo, ele ficou em segundo lugar na eleição, né? Ganhou um cara lá e ele ficou em segundo lugar. Aí corta pro futuro. Sei lá, passou... Não sei quantos anos passa. E aí mostra, tipo assim, ele virou um mendigo e tá virando, tipo assim, a sociedade virou uma... Como se fosse uma ditadura do Aldo, que é o personagem. Então... Tudo é ele. Dá a entender que ele se elegeu no futuro e aí ele virou um meme que, sei lá, foi controlado pelas mídias de comunicação, alguma coisa assim, porque ele é um personagem, ele não é uma pessoa. Então ele foi controlado por alguém, um grupo de empresários, sei lá, e aí, tipo, sei lá, vira um Blade Runner. Tipo um grande irmão, assim. Sim, vira uma coisa bem bizarra, assim, bem... 1984, assim. Só que esse episódio, Big ele é um Brother. episódio que ele é bem problemático, porque ele tem um problema de ritmo, as pessoas, quase todo mundo que olha não gosta desse episódio. Eu acho ele meio chato, irritante, né, como tu falou. Ele é irritante, assim, até a voz do personagem, toda a construção do capítulo, ele é irritante. Mas
a crítica que ele faz é muito pertinente. Porque tu olha hoje em dia, tipo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tu elegeu um meme, e ele é um meme. Ele é um meme, ele fala coisas que as pessoas querem ouvir. As pessoas, assim, tipo assim, as pessoas mais humildes, que gostam de um cara que xingue, que fale coisas que, o politicamente correto. Soluções simples para problemas complexos. Exatamente. Que diga, fale a linguagem delas. Mais ou menos isso é a discussão, assim, que fica, né? E aí tu fica meio te perguntando isso, né? Tipo, no mundo, tu vê vários memes que foram eleitos, né? O Donald Trump é um e o Bolsonaro é outro. E esse é o episódio que nem eu digo, ele é um episódio que não é dos melhores, mas é das discussões mais ricas que eu acho. Sim. Isso não é exatamente um fenômeno novo, né? Se pegar o Ronald Reagan mesmo nos Estados Unidos, ele meio que se elegeu por ser um ator, né? Ele também. Ele era digamos, um político personagem de interpretação mesmo. Assim, ele usava muita imagem dele como personagem no cinema e na TV, que fez com que ele se elegesse, né? Então, mas o próprio Bolsonaro, se tu pegar, tipo assim, né, não entrando profundamente na coisa toda, mas se tu pegar, tem memes dele de 2003, ele 2012. não tinha plataforma de governo, né? E as pessoas lembram desses memes, tipo ele no CQC falando mal da Preta Gil, ele falando mal de gay. As pessoas lembram muito dessas coisas e elas, não, esse cara... Elas se identificam. E aí, tipo assim, o cara acaba votando nele. O Henry Bugalho mesmo, que ele estava falando esses dias que o Trump mesmo se elegeu com 4 frases, né? America Great Again, lá, a história do muro, empregos de volta e mais uma lá. Não, e o Make America Great Again é tipo o que o Ronald Reagan falava nos anos 80, entendeu? Não tem nada de novo ali. É bem absurdo, na real. No Brasil a gente já teve um fenômeno meio parecido também, que teve uma época que ele tinha um candidato que era da TV também, que era o Macaco Simão, na época era de cédula ainda, né? E ele levou, acho que mais de 1 milhão de votos. Nossa. Não, na verdade, pelo que eles estimam, assim, ele se elegeu, sabe? Tipo, então é meio parecido isso. Só que eu acho que era pra presidência, assim, só que com o número de votos que ele tinha, ele podia ter sido deputado, né, na verdade. Não sei, os caras falaram em se eleger, então, sei lá. Eu não sei do Caceta e Planeta que era esse personagem. Sei que na época o pessoal escrevia na cédula e fizeram a contagem, deu uma China de votos. Não é um fenômeno nem novo e nem impossível, assim. Então tu chega no final da segunda temporada, que foi esse momento Aldo. Repetindo, a primeira temporada foi 3 capítulos também. Não, a segunda tem 4, pelo que... Não, mas é que assim, 2013 teve esses 3 capítulos e aí depois teve no final do ano um especial de Natal, que é o capítulo White Christmas, que seria o Natal, né? Esse é um dos episódios que eu acho mais pesados, assim, da série. Bom. Dos que agora o Nicas, foi o primeiro que eu vi. E vamos deixar só o Nicas falar, não, porque ele não falou até agora. Vai, Nicas, manda brasa. Esse daqui pra mim, dos episódios que eu assisti, a partir daqui eu assisti quase tudo, ele é o melhor. Ele é muito bom. Ele é muito bom esse episódio. Ele é muito bom mesmo. E ele tem uma crítica muito profunda, assim. E ele é chocante, até, mesmo no início do episódio, quando ele tá narrando a primeira história, porque ele se divide em 3 histórias, né? 3 histórias. Ele se divide em 3 histórias e mesmo na primeira história tu já fica chocado, extremamente chocado com o que acontece com o cara da primeira história, né? Sim. E na verdade esse aqui, como tu falou, tem 3 histórias dentro e a gente é apresentado ao conceito do cookie, que a gente vai ver em vários capítulos depois. Então, basicamente, tu tem a história do personagem que é o... Eu não lembro o nome dele. Acho que é o Matt, né? É o Matt, que ele tá... Eles estão, tipo, no... É o Matt. Como se fosse uma noite da véspera de Natal. O Matt e o Joe, eles estão numa cabana lá, num lugar que não diz muito bem onde é. Eles trabalham com uma coisa que também não se sabe o que é. Tu não sabe nada, eles só dizem que eles estão lá e eles estão a trabalho. No Natal, véspera de Natal. Tá nevando e eles estão lá conversando, jogando conversa fora. E aí o Matt tá fazendo peru lá e conta, assim, um pouco da história dele, que ele era coach, né? Coach de relacionamento, que ele tava ajudando um cara, que ele, na verdade... Então é isso que um coach faz? Basicamente. Então. Ele é um coach de relacionamento, então ele tá ajudando caras que são solitários a arranjarem uma namorada. Daí ele tá contando ali pro Joe, enquanto ele tá fazendo o peru, que teve uma noite lá que ele tava ajudando um cara que tava numa festa. E aí, tipo, ele ficava meio que ao vivo, fazendo uma live. Ele ficava com aquele pontinho atrás da orelha, que ele viu que o cara tava vendo, né? Que é uma tecnologia que a gente já viu em outros capítulos do Black Mirror, que aconselhava ele. Tipo, ele tava mostrando... E caras que já tinham sido aconselhados pagavam pra ver os Isso, outros. exato. E aí, tipo, tinha uma live, exatamente. Era 2 modelos de negócio. Um negócio que ele pagava, os caras pagavam pra ver. E os caras estavam dando dicas, assim, chutando pra ver se eles estavam vendo a situação também, né? Aí os caras ficavam meio que... E também meio que de voyeur, né? Vendo a
coisa mais toda. voyeur. Eu acho que meio na curiosidade de ver o que o cara tava fazendo. E daí tu vê esse personagem, o Matt tá aconselhando esse personagem que eu não lembro o nome, que é um cara que tá numa festa, assim, aí ele conhece uma guria, começa a conversar e o Matt começa a aconselhar ele o que ele tem que falar pra guria e tal, e aí eles saem dessa festa. Ele sentia numa merda muito grande. Né? Bah, não, nem tem a ideia. Aí a guria leva, eu não sei o que ele fala, que é um gatilho pra guria, tipo, engajar com ele. Ele fala que ele não se sente inserido naquele mundo. E que tem. É isso, né? E daí ela vai no banheiro e quando ela volta ele tá falando com o cara no ponto eletrônico. E na verdade ela acha que ele tá falando com vozes na cabeça dele. E ela também tem vozes na cabeça dela. E ela já tinha ideias suicidas. Isso. E daí ela bola a ideia dos dois se matarem juntos. Exatamente. Porque ela Só que ele não tá inserido na família, ele acha que vai transar, né? Sim, e ela é esquizofrênica. Ela tá malucona, assim, e tal. Daí ela leva ele pra casa dela. E é a mesma do Game of Thrones, né? A que faz a selvagem que... Isso mesmo. Que o Bran ferra com ela. É. Exatamente. Ah, é mesmo? Como é que é o nome dela? A selvagem que salva eles do Greyjoy e depois... O Bolton mata ela. Não lembrava disso. Sim, ela tá meio surtada lá. Daí ela leva ele pra casa, ele tá achando que vai dar uma bimbada e no fim das contas ela dá um veneno pra ele e se envenena também e eles morrem. E esse cara, o personagem do Matt, que é o... Não lembro o nome do ator, mas é o cara do Mad Men. Eu esqueci o nome dele. Esse cara aí. Daí ele fica meio apavorado porque ele vê que o cara toma um veneno. Uma das coisas que mais me chamou a atenção desse episódio foi a atuação dele, assim. Não, ele é muito bom. É muito bom. Ele é muito bom. E ele te convence, assim, naquela coisa. Sim. E eu compraria a ideia dele ali, tá ligado? Se eu tivesse na posição do outro cara, eu compraria a ideia dele, porque ele é extremamente convincente, assim. Ele é um cara todo articulado e charmoso, né? Então tu vê que ele é um cara que tem a lábia, né? Daí quando ele percebe que o cara foi assassinado, porque a mulher deu veneno pra ele, ele larga a live, manda todo mundo sair fora e tal. Toca fogo na lixeira e tal. Exatamente. Tenta apagar todo o negócio, né? Todas as provas que tem, né? E aí depois corta pra ele... Acho que corta pra ele fazendo um negócio lá da tecnologia, né? Não me lembro. Depois ele se insere em outro negócio que é fazer justamente os cookies, né? Eu acho que ele já fazia, né? Na verdade, Ele já fazia. Ele já Esse fazia. Era o trabalho oficial dele. O trabalho oficial. O coach ele fazia empresa, tipo né? extra. Era um extra, era uma diversão. Aí mostra que ele tinha um trabalho principal que era o seguinte, ele trabalhava com os cookies, que é basicamente tu pegar a tua consciência, extrair ela, botar num aparelho ali, numa questão eletrônica ali, num aparelhinho eletrônico, e essa consciência tua, que sabe todos os teus gostos, ela vai configurar a tua vida. Ela vai ser uma agenda virtual. E mais do que isso, ela vai ser uma empregada, ela vai ser ela vai fazer tudo pra ti. Ela vai, tipo, dizer como é que tu quer a torrada, como é que tu quer o Mas ovo. a casa era toda automatizada. Toda automatizada, baseada na tua consciência. Tu vai botar num aparelhinho que é tipo um ovinho pequenininho. E ali dentro tá a tua consciência escravizada, porque aí mostra que ele mostra que ele escraviza a consciência da pessoa. Tipo, tu, Nicásio, eles pegam a tua consciência, botam naquele ovinho e a tua consciência diz, não, peraí um pouquinho, não quero ficar aqui, entendeu? Eu quero sair fora, eu quero voltar pro corpo e tal. Não, tu vai ficar aqui, senão tu vai ficar 1000 anos aqui sem fazer nada. É muito louco, né? Porque ele passa o tempo e daí ele passa ela sofre todos os problemas daquele tempo passado, né? Ele dá um looping de tempo, ele mostra, olha, eu posso te deixar 100 anos aqui sem tu fazer nada. Tu vai ficar aqui nessa... Daí volta ela cabeluda, assim, parece a Alanis Morissette nos primeiros discos. Toda descabelada, né? E aí diz assim, não, peraí, tu vai ter que fazer o que eu tô falando. Tu tem que arranjar uma ocupação, porque tu vai ficar aqui igual, entendeu? Aí ele escraviza ela. Daí ela diz, não, tudo bem, eu vou fazer o que tu quer. Porque ela ficou, tipo, 10 anos ali sem fazer nada. E ela vira um robôzão, né? Ele pode colocar o tempo pra frente, pra trás. E a atriz que faz ela é a mesma também do Game of Thrones, que morre no Casamento Vermelho, que é a noiva. Pior, né? Sério? É a esposa do Ross. A neta do Charlie Chaplin? É ela mesma. Eu não lembrava disso. É que toma facada grávida no Casamento Vermelho. A enfermeira, cara. Ela. Eu não lembrava disso. Acho que essa série tem todo o elenco do Game of Thrones. Mas é que é britânico. Tem até o Bron. Enfim, daí eu sei que ele mostra que ele trabalha nessa tecnologia pra meio que dar uma introdução pra o que ele vai... O que vai acontecer com ele depois. Daí mostra que ele, devido ao esse fato do menino ter se matado e tal, ser assassinado pela mulher e ele ser o coach e ele ter presenciado isso, que ele foi uma testemunha, ele tá preso, né? Ele foi preso pela polícia. E a mulher dele bloqueou ele, né? A mulher dele bloqueou? Não Sim, foi a mulher do outro cara? Não, a mulher dele bloqueou ele. A mulher dele descobre antes e bloqueia ele. Há aquele sistema de bloqueio que a pessoa está naquele mundo, mas ela não interage. Ela não fica visível, né? Tu não escuta nem vê a pessoa. É uma evolução do bloqueio, né? Que a gente vê assim, tipo,
Facebook, tu bloqueia a pessoa, tu não vê as publicações. Ali é mais E ele seria executado, e pra não ser executado, ele resolve cooperar, assim, tipo cooperar com a investigação de um cara que acabou matando um senhor e uma criança num... Aquilo é muito bizarro. Que é o cara que tá começando no início. E que é o cara que ele tá conversando. O Joe, né? Isso. Cara, eu fiquei muito sensibilizado com a história dele. Ele tá contando a história. Que o Joe, basicamente, a história dele, que depois ele tá lá no Natal e eles estão conversando, e aí o Joe conta pra ele que é o seguinte, ele tinha uma mulher, tinha uma esposa, e aí ele é um cara que bebia bastante e tal, e eles começaram a brigar, e teve um dia que ele brigou com ela bloqueou ele. E aí ela bloqueou ele, e ela tava grávida, né? Daí, tipo, ele disse assim, não, peraí, tu tá... Não, na verdade ela engravida, e ele fica felizão com a gravidez dela, e ela não tá afim da gravidez. Ela dá a entender pra ele. Ele acha, na verdade, ele acha o teste de gravidez, né? Daí ela decide porque terminar o relacionamento e dizer que vai abortar. Mas na verdade ela não aborta, e ele vê ela na rua com a criança. Só que a criança tá sempre de costas. E ele e ela tá bloqueada. Tá bloqueada. Ele não consegue ver a criança. Isso, ela bloqueia ele. Ele fica obcecado, ele fica meio stalker. Ele começa a visitar a criança todo Natal, deixar presentes pra ela. Até que no momento a mulher morre num acidente de trem, no bloqueio. E quando eu não bloqueei, ele vê que a criança é japonesa. Que era, tipo, que nem um amigo dele. Que nem um amigo dela. O amigo dele era japonês. Então quer dizer que, tipo, a mulher dele teve um caso com um amigo. E ela já meio que bloqueava pra ele não ver que a criança era filha do amigo, né? E ela ia abortar, né? Então, tipo, ele teve uma discussão com ela por causa disso, ela não né? Abortou, e ela não abortou, E daí ele vai num dia entregar um presente, e ele entra na casa pra falar com a criança, assim, vê que a criança é japonesa, entra na casa e tá o avô da criança cuidando. O pai da mulher. E daí que rola toda a tensão, porque, tipo, ele não queria assassinar ninguém ali. Não, aquilo é uma tragédia. O velho é que manda ele sair, ele acaba batendo a cabeça do velho num enfeite ali e foge. Enfeite na cabeça do velho. Batendo enfeite na cabeça do velho, e daí o velho morre ali. E a criança vem, tenta reanimar, o velho não consegue e sai de casa e morre de frio. É horrível. É horrível a situação. Não, essa parte é horrível. É porque, na verdade, é uma grande tragédia. Eu fico com muita pena. E é um personagem que tu tem uma empatia por ele, assim, né? Que foi no momento de raiva e tal, né? Todo um histórico, assim. Sim. E o que o cara que tá participando da delação pra tentar fazer ele se entregar fez algo muito pior, né? Do que ele. Ele fez um crime involuntário totalmente, né? É que, na verdade, o Joe, que é esse personagem que tu tá falando, ele participa de uma tragédia. A tragédia como estrutura, assim, tipo, as coisas, os eventos fogem do controle dele, né? Ele é meio merdeiro, assim, né? É o que eu tô falando, uma tragédia. Ele ele bate na cabeça do velho, aí o velho morre, aí ele sai correndo, a porta fica aberta, a criança sai pra nevasca, a criança morre de hipotermia. Não que ele não tenha tido atos que sejam condenáveis. Ele tem, mas aí, tipo, ele mostra ali que o Matt, que é o cara que induziu ele a fazer a confissão, tá dentro de um cookie daqueles em que a consciência do Matt tá lá dentro, junto com a do Joe, fazendo ele, extraindo ele, assim, a confissão dele, né? E, tipo, o Matt, ele tem crimes também que são graves, né? Ele induziu um cara, ele não viu que a mulher era surtada e tipo, né, a mulher acabou matando o cara e se matando, então ele tem crimes graves também. Só que aí mostra no final do capítulo que ele fez um acordo com a justiça, que era extrair a confissão do Joe, que era essa confissão de que ele matou o velho e a criança morreu por consequência, pra poder ter a confissão, porque o Joe tava preso e não tinha confessado. Aí ele conseguiu a confissão. E aí como o Matt também tá sendo acusado pela polícia por ter participado do assassinato do outro cliente dele quando ele era coach, ele fez esse acordo e aí, tipo, ele meio que se isenta, assim. Pra não ser executado, ele recebe o benefício de ser bloqueado por toda a sociedade. Só que é uma merda, ele né? Sai ninguém vai ver ele sai do lugar. E ele não vê ninguém. Ele vira um paria social. Não é só o borrão que ele tem, porque o outro tinha um borrão meio transparente, assim. Não, é ele cinza. Ele tem um borrão vermelho, é um borrão vermelho que é o criminoso, o borrão vermelho de crime sexual, que é os caras de crime sexual e de crime hediondo. Então as pessoas sabem que aquele cara é um pária, entendeu? Ninguém vai chegar perto dele, até porque as pessoas nem enxergam. Ele é uma chuleta vermelha. Então, tipo assim, até desviam dele. Até assim. Que ponto o que ele fez foi ético? Porque ele saiu pra sociedade, mas ele não tá livre. Ele tá preso também. Preso, ele tá preso. As pessoas não vão chegar perto dele, ele não vai ver ninguém, porque mostra que ele enxerga todo mundo cinza também. Então, e ele ajudou a condenar um cara que era um coitado. E ele condenou o cara.
aí o cara, tipo, ficou condenado ali, só que aí mostra a consciência dele, é o mais terrível, assim. A consciência do Joe, que foi o que confessou, vai ficar 1000 anos presa naquela cabana de inverno ali, que é a cabana onde ele matou o velho e a criança morreu. Ele reconhece pelo relógio. Ele vai ficar preso 1000 anos ali, sabendo do que ele fez. E o Joe real tá preso. E até interessante que tem um easter egg que na porta da cela aparece o símbolo do urso branco. Do capítulo, é verdade. E aí até o Charlie Brooker ele falou que tem capítulos que ele pode ser que ele revisite, até usando a mesma temática, então pode ser... Essa série foi renovada pra uma sexta? Vai ter 6ª temporada. Então pode ser que ele pegue elementos, tipo assim, por exemplo, ele pode pegar esse capítulo do Natal e mostrar o que aconteceu com esse Joe aí, coitado, que tá ali, que daqui a pouco acontece uma coisa meio na linha do urso branco, né? Esse episódio, ele é muito incomodativo. Ele é muito pesado. O que eu acho muito bom desse episódio, ele realmente é um dos melhores da série, assim. É legal que ele evolui um pouco a tecnologia, né? Ele pega aquela tecnologia do grão e daí evolui um pouquinho mais, assim, porque o grão era só filmar tudo o que acontecia, né? E parece que aquela tecnologia, ela evolui, que ela capta até a consciência, né? Essa transmissão de consciência, ela vai aparecer em outros episódios, justamente, até no pós-mortem também, né? Sim. É legal de levantar essa questão, assim, né? Até onde tipo, o ser humano é só o corpo, é a consciência mais corpo, é só a consciência, né? Então, até quanto é ético de tu fazer isso, que tá escravizando uma consciência, né? Então tu tá escravizando um ser humano ou não, né? Quando tu faz uma cópia da consciência pra botar ela pra trabalhar pra ti 24 horas, né? Isso é escravização ou não é, né? As pessoas topariam esse tipo de coisa ou não topariam? Eu acho que as pessoas topariam. Eu acho que topariam. Que entra na coisa da inteligência artificial também, da consciência. Até o cafezinho, isso aí demais. A torrada vai sair como tu quer, o ovo vai sair como tu quer. Quem é que não ia querer? Bom. Não, e aí provavelmente tu entra na parte ética que a empresa ia dizer pra ti assim, ó, não, é assim, ó. Não é uma consciência que tá viva. É só sinapses tuas que sabem os teus gostos. Eles não iam contar pra ti que tinha uma parte tua viva dentro daquele corpo. E aí então, tipo, eles não podem vender dizendo assim, não, é uma parte tua da tua consciência que tá viva lá e ela sabe, ela tem sentimentos, ela tem sensações. Eles nunca falariam isso, né? Até porque, tipo, meio que é mais barato, né? Tu copiar tudo do que tu só fazer toda a vida? Uma consciência adaptada ali que não vai ter a noção de tempo, noção de muito louco dor e tal. É muito louco. Esse é um dos episódios mais ricos da série. Pelas discussões e pelo capítulo em si, né? A revista Veja fez um top e esse aqui foi considerado um dos piores por eles. Acho que eles não estão muito engajados. Sério? Não, mas a Veja é uma revista, né? Ah, meu Deus. Exatamente. Esse é um dos melhores capítulos. É fantástico, fantástico. A Veja até deu uma bola dentro essa semana, assim. Nem vamos comentar. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.